Boa noite a todos, dando boas-vindas a todos que já estão chegando aqui para o nosso webinário, onde nós vamos esclarecer as dúvidas referente ao segundo módulo do curso Noções sobre Saúde e Espiritualidade para o Trabalhador da Casa Espírita. Aê, olá, tudo bem? Beleza, tudo bem. O Bernard, que contribuiu com a gente aí na aula sobre processo oncológico, né, como que a gente pode ter uma visão diferenciada aí sobre os casos de câncer. O Luiz, que também está tentando se conectar aqui. Bernard, a gente já tem mais de 160 pessoas aqui na sala, tem gente do Brasil inteiro aqui. Legal, tá muito legal. Eliana, falando ali do ABC, a Valquíria, dando boas-vindas a todo mundo. Um prazer aí, tá legal. O Luiz também tá se conectando aqui, deixa eu ver se ele está precisando de alguma ajuda. Aqui. Legal. Peraí. Pronto, o Rafael também, já estou ajudando ele a se conectar. Aproveitar que o pessoal está aqui, antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, o Luiz também está se conectando, eu gostaria de lembrar a vocês que agora, durante o mês de julho, né, teve o congresso da Associação Médico Espírita de São Paulo, onde nós celebramos aí 50 anos de existência da Associação Médico Espírita, e eu gostaria de fazer um convite a quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, nos estudos sobre saúde e espiritualidade. Vocês estão vendo aqui agora um link na parte do chat de vocês, onde a gente tem um pacote com os vídeos do evento. Então, houve 2 dias de palestras, né, no auditório principal, e mais o mini curso de cura e autocura com o Dr. Andrei, da AME Minas Gerais, muitos de vocês aí conhecem, e um segundo curso que foi sobre pesquisas em saúde e espiritualidade, que também foram vários médicos aí de várias AMEs que fizeram, né, esse mini curso. Foi uma experiência muito legal, o pessoal gostou bastante. Então, a gente tem um pacote especial para quem quiser participar, de poder ter acesso a todas as aulas do auditório principal, mais as aulas dos 2 minicursos, por apenas 12 de R$15, ou R$150 à vista. É só clicar aqui no botãozinho que vocês vão ser direcionados lá para poder finalizar a compra, tá? Eu vou deixar aqui exposto para vocês. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Boa noite. Tudo legal por aqui. Já chegamos aqui em mais de 180 pessoas, e aí vamos começar a abrir para as principais perguntas, né? A Simone falando aqui que adorou a aula sobre câncer, legal. Pessoal de Poços de Caldas também. Nós vamos ficar aqui disponíveis aqui para poder abrir, né, as principais perguntas, que a gente já mapeou algumas perguntas que o pessoal havia falado, mas eu também gostaria de abrir aí o microfone primeiro para o Bernard e para o Rafa, para eles também poderem fazer as considerações deles sobre os principais pontos aí que eles acharam interessante, né, de abordar sobre esses temas aí dentro desse mini curso aí aberto ao trabalhador da Casa Espírita. Bernard, se quiser começar, hein? Primeiro é um prazer estar com vocês, obrigado aí pela oportunidade. Em relação ao tema em si, acho que é um tema importante pela frequência, né, da doença atualmente, também pelo potencial, infelizmente, de crescimento. Tem aparecido realmente a prevalência e incidência de câncer no Brasil e no mundo tem aumentado bastante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma oportunidade boa de discutir, né? Falar um pouquinho sobre a visão, na aula a gente falou um pouquinho sobre a visão médica, mais biológica, digamos assim, do aparecimento do câncer, e na segunda parte da aula a gente discutiu bastante à luz da doutrina espírita, nos fundamentando principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, para tentar explicar um pouco mais o aparecimento do câncer, mas também de todas as doenças de um modo geral, né? Então, basicamente, a gente tem, de uma maneira resumida, o aparecimento do câncer é consequência de uma interação de fatores genéticos e ambientais que levam as células aí
a se alterarem e a se multiplicarem de maneira desordenada, né? Inclusive fugindo aí dos mecanismos, digamos assim, de defesa do nosso sistema imune, e aí realmente aparecendo o câncer, né? A gente sabe que os principais fatores de risco são fatores de risco modificáveis, ou seja, estão relacionados ao comportamento do indivíduo, né? Então, tabagismo, sedentarismo, obesidade, etilismo são os principais fatores de risco que desencadeiam aí estão relacionados ao aparecimento do câncer. E os sinais e sintomas clínicos são variáveis, o tratamento do público em geral é de conhecimento público geral, de que os tratamentos envolvem aí uma série de modalidades como cirurgia, quimioterapia, mais recentemente drogas-alvo, que a gente chama drogas inteligentes, e a imunoterapia, né? Sob o aspecto da visão espírita, né, a gente identifica três causas, digamos assim, três explicações principais para o aparecimento do câncer. Primeiro, a gente entender que, de maneira resumida, nós vivemos num mundo de provas e expiações, então é natural de que nós, espíritos em evolução, vivemos, então estamos aí suscetíveis ao aparecimento de doenças, e o nosso mundo também está suscetível a tragédias naturais, por exemplo, e o aparecimento das doenças em si, né? E além disso, tanto no livro, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre bem-aventurados os aflitos, a gente tem aí três causas principais, digamos assim, do sofrimento e das enfermidades, as causas que têm relação com o nosso comportamento durante esta encarnação. Então, fazendo um link aí, uma ligação com a visão biológica, realmente, nós nos comportamos, né, quer dizer, o nosso comportamento pode desencadear doenças, né? Então, tabagismo, sedentarismo, obesidade, por exemplo, né? Seria uma das principais causas aí. A gente tem as causas que têm relação com as vidas passadas, e aí constituiriam uma expiação durante esta encarnação, uma prova, e as provas voluntárias também que o espírito escolhe antes de encarnar. Então, resumidamente, seriam os três principais mecanismos aí do ponto de vista espiritual para explicar o aparecimento das doenças, dentre elas o câncer. E no caso da visão espírita também o tratamento difícil, né? Mas a resignação, a fé e principalmente a fundamentação aí nos princípios, né, evangélicos, para ultrapassar aí, conseguir suportar essa doença, que é uma doença grave, para um sofrimento importante. Acho que, resumidamente, foi mais ou menos o que a gente discutiu aí na aula. Legal. Rafa, se você puder também fazer um breve resumo, né, sobre um tema que também foi muito discutido, né, dentro do próprio grupo lá no Facebook, que foi a questão da drogadição, né, o uso de drogas, que você colocou aí. A gente sabe que o pessoal, esse é sempre um assunto que gera também muitas dúvidas com o pessoal. Se você puder dar uma visão geral aí, antes da gente começar a abrir para as perguntas, por favor. Claro, é um prazer estar aqui com vocês e uma honra poder estar falando de um tema tão complexo e tão atual como esse, porque a dependência química, o uso abusivo de drogas, tem surgido em todas as áreas do globo e com um crescimento muito importante que tem assustado os países em termos de saúde pública. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a dependência de opioides, de drogas que têm um perfil parecido com o da morfina, mas drogas sintéticas, tem causado muitas mortes por overdose, e é um dos responsáveis por a epidemia de suicídios que está tendo lá naquela região. Mas aqui no Brasil a gente tem a nossa questão com o crack também, e a questão da liberação da maconha, que está aumentando a dependência em algumas regiões, outros a gente tem os dados mais conflitantes nesse sentido. Mas, de uma maneira geral,
é muito fácil, dentro dos critérios do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, qualquer pessoa ter um problema com uma substância. Basta ela ter uma perda de controle sobre o uso, ter algum tipo de prejuízo, seja físico, psicossocial, acadêmico, em casa, e ela tem uma dificuldade de controlar a quantidade do uso, ou ficar muito tempo para se recuperar desses efeitos, e começar a ter um empobrecimento da vida em decorrente do espaço que a droga acaba tendo na vida da pessoa. Então, isso pode acontecer com crack, cocaína, mas também pode acontecer com a maconha, com o café, com a nicotina, com qualquer outra droga. Então, os espíritos nos trazem que são seres que colecionam existências voltadas para o vício, em negação da própria espiritualidade, da própria capacidade de transcender as dificuldades cotidianas aqui no mundo material, e acabam sempre buscando um alívio imediato através de um bem-estar físico-químico muito limitado, muito curto, muito superficial, e sem capacidade de lidar com frustrações, em encarar as próprias responsabilidades. E essa encarnação é uma oportunidade dos familiares, de todos aqueles envolvidos, para esse indivíduo aprender a se amar, para aprender a se respeitar e fazer escolhas mais saudáveis nesse sentido. E toda a sociedade está implicada nisso, porque a desigualdade social é um caldeirão muito favorável à dependência química. Os valores sociais materialistas, de que só vence na vida, só é respeitado aquele que tem maiores condições materiais, tudo isso favorece muito o uso de drogas. A questão da religiosidade, da fé, é um fator protetor indiscutível em diversas áreas, regiões do mundo, a gente observa esse fator. E o quanto que a gente pode, desde a tenridade, dentro do seio familiar, ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, a desenvolver uma capacidade de lidar com frustração e de olhar para o próximo além de si mesmo. São esses dois os principais mecanismos profiláticos para não desenvolver uma dependência química. São valores que são muito, muito carentes na nossa sociedade atual, o que explica essa epidemia de dependência química que tem acontecido. Legal. Alô? Alô? Oi. Alô, Rafa? Eu acho que seu áudio... tinha dado uma picada no seu áudio aí, mas acho que deu para o pessoal ouvir. O Luiz, ele estava com um problema aí na conexão, daqui a pouco ele deve estar retornando aqui para poder falar com a gente. Rafael, o pessoal estava fazendo uma pergunta aqui, né? A demência alcoólica, ela pode preceder uma doença do tipo de Alzheimer? Né? Ou, uma outra pergunta ainda, como tratar a dependência química e física de medicamentos em pessoas idosas? Bom, a demência, por exemplo, de Alzheimer, ela tem uma idade mais comum de acontecer, né? Então, os casos mais agressivos, eles são o Alzheimer precoce, acontece antes dos 60, 65 anos, tem uma condição familiar genética muito importante, tem parentes de primeiro grau que sofrem de Alzheimer, mas nada impede, por exemplo, se esse indivíduo ele beber muito, em detrimento da própria nutrição, tem uma deficiência de ácido fólico, vitamina B12, beber diariamente em grandes quantidades, ele pode desenvolver uma demência alcoólica, e chegando na idade, se ele tiver um parâmetro genético, desenvolver o Alzheimer sobreposto. Vai ser uma demência de duas causas diferentes, que vai gerar um empobrecimento cognitivo muito, muito grave. Mas fazer essa diferenciação clínica vai ser muito difícil, mas não é impossível que aconteça. Então, pode acontecer as duas coisas juntas, sim. A outra pergunta que eu me esqueci, qual que foi? Era como tratar a questão da dependência química e física de medicamentos em pessoas idosas.
Ah, tá. Então, na questão dos idosos, a gente tem que ir com muita calma devido aos efeitos colaterais, tem um perfil de farmacocinética diferente, porque o corpo tem mais gordura e menos líquido que nos jovens, isso tem uma distribuição das medicações diferentes, mas as medicações são as mesmas que a gente usa. Então, por exemplo, para abstinência de álcool, a gente tem que usar benzodiazepínico para evitar que tenha uma abstinência grave. Agora, o idoso ele é muito sensível ao benzodiazepínico, ele pode ter uma confusão mental, pode entrar em delírio. Então, a gente tem que usar a menor dose possível, e de preferência o lorazepam, que é a medicação que sofre menos em decorrência de uma insuficiência hepática ou renal, que é comum nessa idade, depois de 60 anos. A gente vai usar naltrexona, o acamprosato, o disulfiram, são medicamentos aprovados pelo FDA, que é a Anvisa americana, para dependência de álcool. São as mesmas medicações, mas a gente vai sempre tentando com doses menores possíveis. E é importante entender qual que é o papel do álcool na vida daquele indivíduo. Não é igual um carro que você vai trocar a peça e vai funcionar. A medicação ela vai ser importante para amenizar o sofrimento decorrente da falta do álcool, fortalecê-lo para que ele não precise voltar a beber frente ao mínimo desconforto ou frustração, mas você entendendo o papel que tem o álcool na vida, se ele encontrou no álcool um consolo frente a uma frustração amorosa, frente a um plano de vida que não deu certo, frente a um quadro depressivo importante decorrente de alguma perda de familiar ou uma perda profissional grave, a gente vai conseguir fazer um tratamento conjunto com toda a equipe psicológica e usando as medicações como ferramentas, mas as doses vão ser sempre menores, com muito mais tato nos idosos, mas são sempre as mesmas medicações aprovadas. Legal. Bernardo, o pessoal perguntou aqui assim, podemos também pensar que a epidemiologia da doença mudou devido aos métodos diagnósticos? Será que na época do Cristo, doenças como sífilis, hanseníase e outras poderia ser um câncer, por exemplo? Como que funciona essa questão do aumento de diagnóstico, né, e a qualidade que a gente tem hoje de fazer diagnósticos versus antigamente, né? Não, sem dúvida alguma, realmente surgiram, primeiro, uma série de ferramentas novas para permitir um diagnóstico mais precoce, né, de vários tipos de cânceres, né, e há também uma maior conscientização da população de modo geral e também dos profissionais de saúde para realizar a detecção mais precoce de alguns tipos de câncer. Sem dúvida, isso também é um dos fatores contribuintes para o aumento da incidência e da prevalência de câncer. Não é o único fator, né? O envelhecimento populacional e também o aumento da frequência de determinados fatores de risco, que antigamente não eram tão prevalentes, tudo isso em conjunto, sem dúvida alguma, é o que tem contribuído aí, determinado esse aumento da incidência, né, que a gente não tinha no passado, né? Em relação às outras doenças que foram faladas, acho que não tem uma correlação com o câncer em si, mas nesses fatores que eu falei, acho que são os principais aí para determinar esse aumento da incidência e da prevalência. É interessante, né, porque a gente falou, né, nesse módulo 2 sobre a questão da fisiopatologia, né, alguns mecanismos que podem estar atuando ou contribuindo para o processo de adoecimento, ou a visão médico-espírita que contribui para o adoecimento. E agora no módulo 3, a gente começa a falar sobre terapêuticas, né, e hoje foi ao ar, né, hoje, segunda-feira, dia 19, foi ao ar a aula do Sérgio Lopes, da Mi Pelotas, né, onde ele fala sobre a reforma íntima. E eu queria que vocês comentassem um pouco, né, porque a gente sabe que tanto num caminho quanto no outro, muitas vezes, independente da doença, a gente sabe que essa é uma terapêutica que acaba contribuindo bastante, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho, acho que seria legal. A gente já vai fazendo um link aqui com as aulas. Acho que, sem dúvida alguma, né, você trabalhar pontos, né, digamos assim, falhas suas, né, dificuldades suas do ponto de vista
moral, né, e espiritual, sem dúvida alguma, contribuem bastante para que você se equilibre emocionalmente, né? E a gente sabe, acho que nas outras aulas, talvez eu não tenha entrado tanto nesse aspecto, mas a gente sabe que há uma forte ligação entre as doenças orgânicas e desequilíbrios, né, espirituais, né? E os desequilíbrios espirituais vêm, sem dúvida alguma, fundamentados, eles são consequências, né, de falhas nossas do ponto de vista moral. E a reforma íntima nada mais é do que você trabalhar para melhorar, para você se melhorar moralmente, né? Então, você desenvolver valores e qualidades que antes você talvez não tinha, então ser mais caridoso, mais fraterno, mais tolerante com as pessoas, né? Amar o próximo, né? Desenvolver aí um sentimento de caridade, por exemplo, de ser mais indulgente com aqueles que te cercam, diminuir, ser mais tolerante, trabalhar consigo mesmo sentimentos negativos, como, por exemplo, a raiva, a irritabilidade. Então, sem dúvida alguma, a reforma íntima é uma medida, né, uma terapêutica chave aí para que você se equilibre do ponto de vista emocional. No caso do câncer, agora fazendo um link rapidamente, você se reformando intimamente, com certeza você melhora a sua capacidade de enfrentamento da doença, né? E acho que também em todas as doenças de modo geral, não só do câncer. Rafa, você gostaria? Isso. Gostaria. A reforma íntima dentro da dependência química e na saúde mental como um todo é tudo, faz total diferença, porque significa você se responsabilizar por si mesmo, se responsabilizar pelos seus próprios pensamentos, suas próprias escolhas e suas próprias ações. Então, eu lembro de um paciente meu que ele tinha acabado de ter um filho e tive uma ideia na hora de falar, toda vez que você tiver um impulso de usar cocaína, ele era dependente de cocaína, olhe para a foto do seu filho na carteira. E ele teve um sucesso no tratamento muito, muito bom. Ele conseguiu ficar abstinente um bom tempo, teve alguns lapsos, mas que não chegaram a ser recaídas, que não chegou a voltar a ser o padrão de uso anterior. Ele conseguiu se recuperar rapidamente, o que faz parte da doença. E ele fala assim, ó, o melhor remédio foi ver a foto da minha filha quando eu estava com vontade. Fez mais efeito do que o topiramato, do que o remédio para eu dormir, o remédio para diminuir minha impulsividade, minha ansiedade. Então, você entende aquilo que é mais significativo para o indivíduo e coloca aquilo como valor supremo para ele. Isso pode ser um filho, pode ser a fé, pode ser a religião, pode ser o sofrimento que a mãe do paciente dependente químico está tendo. E quando ele se responsabiliza por isso, está aberto a fazer esse passo que é doloroso, ele consegue evoluir. É fundamental esse processo. Bernardo, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante e abre também para a gente falar sobre os dois temas, né? A Miyuki fala assim, em se tratando da cura do câncer, espiritualmente falando, seria possível a todas as pessoas conseguirem a cura? Ou será que para alguns seria apenas uma oportunidade de uma reforma íntima? Mas a cura nunca seria uma possibilidade. Eu acho que até é legal para a gente comentar, né? O que é cura, né? Que tipo de conceito de cura que a gente está falando, né? Cura do corpo, cura para o espírito, né? Acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso. Em relação à cura do ponto de vista orgânico, né? Boa parte dos cânceres são frequentemente incuráveis, né? Então, realmente a gente não tem um tratamento. Os tratamentos são tratamentos que têm o objetivo de aumentar a sobrevida, né? Do paciente, promover qualidade de vida, aliviar sintomas, mas muitos pacientes são incuráveis. Isso tem se modificado um pouco para alguns tipos de cânceres, então câncer de mama, por exemplo, cólon, a próstata, quando diagnosticado precocemente, tem uma taxa de cura
relativamente alta, né? E aí, realmente, do ponto de vista de cura orgânica, a doença, digamos assim, desaparecer e ficar por muito tempo ali, quer dizer, não aparecer, não voltar mais, né? Mas como a gente discutiu na aula, né, já levando aí para a visão mais médico-espírita, para a visão espírita mesmo, talvez seja possível encontrar a cura do ponto de vista espiritual, sem que necessariamente a doença orgânica seja curada. Ou seja, o indivíduo pode morrer de câncer, né, metastático, a doença progredir, mas a depender aí de como ele levou, digamos assim, enfrentou a doença e dos ganhos que ele teve do ponto de vista espiritual, e aí, nesse caso, a doença seria um promotor aí de progresso moral, né, de progresso espiritual, talvez ele tenha realmente alcançado a cura espiritual ao evoluir, ao progredir naquela encarnação em que ele teve a oportunidade de se expor a um câncer. Repete só para mim a pergunta dela, Leandro, por favor. Ela estava colocando se existiria a possibilidade de cura apenas para alguns, né, enquanto que para outros seria apenas uma oportunidade para uma reforma íntima, para uma melhoria íntima, né, mas sem nunca ter a possibilidade da cura do corpo físico, vamos chamar assim. Cura orgânica, eu acho que é isso, né? Exato. Isso. Exatamente. Então, é exatamente o que eu estava colocando, né? Talvez ele não tenha, o indivíduo, né, a pessoa não tenha alcançado ali a cura orgânica, mas, do ponto de vista espiritual, aproveitou a oportunidade, né, aproveitou aquele sofrimento reparador para progredir realmente do ponto de vista espiritual, e a gente pode dizer aí, entre aspas, que teve uma cura porque foi um processo que trouxe benefícios para o espírito, e aí talvez não haja mais necessidade, caso ele tenha, né, atingido ali aqueles objetivos ou que foram traçados no passado, ou que eventualmente ele acabou produzindo aí por comportamentos da vida presente, se atingiu aquele objetivo ali de desenvolver determinadas qualidades, não precisa de se expor novamente a outras encarnações a um processo de adoecimento como esse. Legal. Rafa, acho que eu ia aproveitar aí algumas outras perguntas aí que margeiam aí o tema que você falou sobre drogas, mas eu acho que aproveitando a sua experiência como psiquiatra, né, e a gente viu que tem várias perguntas, você talvez pudesse contribuir também. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são legais. Uma é, qual orientação que vocês poderiam nos dar para ajudar as crianças que já declaram o desejo de praticar suicídio? E uma outra que se refere à depressão, se a depressão é uma doença da alma, né? E como que os agentes externos ao indivíduo vêm e com agentes externos o indivíduo vem a desencadear os sintomas. Gostaria de um esclarecimento melhor. Eu acho que poderia falar sobre depressão, né? O que é uma doença da alma, tem parte orgânica, acho que faz essa distinção, acho que ajudaria o pessoal a ter uma visão um pouco melhor sobre a doença. E a outra sobre a questão do suicídio. Tá. Primeiramente, se uma criança está manifestando um desejo ou falas em relação ao suicídio, é obrigatório que ela seja avaliada por um profissional da área de saúde mental infantil. Então, ela tem que passar com um bom psicólogo da infância e da adolescência para entender o que está acontecendo, o significado daquilo. Se é porque está um ambiente familiar muito conturbado, ou se a criança de fato está com uma doença psiquiátrica, está desenvolvendo um transtorno bipolar da infância, que é raro, mas pode acontecer, um toque na infância, que é menos raro, mas pode acontecer, ou até uma esquizofrenia de início precoce na infância, que tudo isso cursa com o risco de suicídio. A gente precisa entender o que está acontecendo. Não dá para entrar no ouvido e sair pelo outro, rezar e esperar que vai passar. A gente tem nossa responsabilidade de correr atrás e ver tudo que a ciência nos possibilita de auxílio. Paralelamente, simultaneamente, a gente deve oferecer todo o tratamento dentro
das crenças daquela família, seja na casa espírita, seja no templo de Jeová, seja numa igreja pentecostal, numa igreja católica, não importa, mas o que importa é que tem que fazer tudo o que for possível, todas as áreas, de psicoterapia, psiquiatria, saúde mental, ir na escola, perguntar o que está acontecendo, se ela está sofrendo bullying. A gente não pode ignorar esses pedidos de ajuda. A pessoa que acaba tentando suicídio pede ajuda direto ou indiretamente antes. Em relação à depressão, a gente pode entendê-la como uma doença mista. Todas as nossas ações, escolhas, pensamentos, de todas as nossas encarnações, tudo isso fica gravado dentro do nosso perispírito, na parte do corpo causal. E quando a gente encarna, há uma espécie de imprinting da nossa genética. A nossa genética é como se fosse uma cópia do nosso corpo causal. Então, todas as nossas habilidades, valores, nossas qualidades já adquiridas, como todos os nossos defeitos e as nossas propensões ao adoecimento, elas vão ter um reflexo na nossa genética. Então, a gente já encarna com uma genética, com fatores de risco genéticos, para desenvolver hipertensão, transtorno bipolar ou depressão, qualquer outra doença. Então, por exemplo, se todos nós aqui, tem 208 pessoas na sala, mais nós 3 aqui, se nós 211 pessoas comermos durante o dia 4 gramas de sal de cozinha por dia, alguns de nós vamos ficar com a pressão boa, outros vão ficar com a pressão alta. Então, isso tem a ver com a nossa genética. Alguns têm um fator genético predisposição a ter hipertensão e outros não. A mesma coisa para a depressão. E a nossa predisposição genética vai entrar em choque com a nossa vida, com o número de traumas, de sofrimentos que a gente tiver. A gente vai ter uma infância tranquila ou a gente vai ter os pais desequilibrados, que bebem e ficam agressivos fisicamente. A gente vai ter pais amorosos sempre presentes ou pais ausentes, divórcios, morte na família. A gente vai passar necessidades financeiras ou vai estudar sempre nas melhores escolas, vai sofrer bullying nas escolas e se sentir excluído, ou não, a gente vai ser popular e ter sempre bons amigos. A gente vai ter muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho e poder comprar o nosso pão de cada dia, ou a gente vai ter facilidades. Então, todos esses fatores estressores, eles vão entrar em choque com a nossa vulnerabilidade ou resistência genética, e é aí que desencadeia a depressão nesses casos. Alguns são os mais resistentes, outros são mais vulneráveis. Legal. Bernardo, tem uma pergunta aqui, na verdade é uma colocação que o Joilson fez, eu acho bastante pertinente e eu achava que era legal a gente explorar um pouquinho. Né? O Joilson fala assim, o câncer, como as demais doenças físicas, geralmente são débitos das vidas pregressas e é uma purificação do espírito desde que a pessoa tenha uma resignação. O que não quer dizer que não se deva procurar os tratamentos disponíveis na medicina terrena. Né? Então, o primeiro aspecto que eu acho que é legal, né, só para a gente colocar, é que nem sempre a doença que se manifesta agora tem uma ligação direta com alguma experiência pregressa de uma outra vida. Né? Na grande maioria das vezes, são coisas que nós estamos colhendo de algo que fizemos aqui agora mesmo, hábitos nossos, principalmente, que a gente vai cultivando e que aumenta muito a chance da gente desenvolver uma doença, né? Mas o que eu acho que é legal comentar é sobre isso, né? Que em algumas, dependendo da religião das pessoas, né? Elas falam, não, tenha fé em Deus aí, né? Não precisa fazer nenhum tratamento médico que Deus vai te curar. Né? Eu acho que seria legal se pudesse comentar isso, porque muitas dos trabalhadores da Casa Espírita, né, no atendimento fraterno, atendem pessoas das diversas religiões, né? Eu acho que para o trabalhador, realmente, em relação a isso, fica a orientação de que a pessoa que está procurando ali auxílio, ela vai receber o auxílio, orientação, né, do tratamento espiritual ali, do passe, da orientação espiritual, mas é muito importante que o trabalhador recomende fortemente de que para qualquer doença, o doente deve procurar a medicina que há de melhor, né, dentro da ciência, dentro da medicina, para se tratar conjuntamente, né? Nunca
você deve fazer tratamentos únicos, somente pautados aí na terapêutica espiritual, né? Sem dúvida alguma, você tem que procurar a medicina formal, né? Para auxiliar no tratamento. E em relação às causas, nem sempre realmente, como se falou, nem sempre realmente as causas encontram-se em vidas passadas, né? Algumas vezes sim, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, não sei dizer em relação à frequência, mas muitas vezes as doenças, na verdade, são produzidas por comportamentos, por atitudes nossas aqui durante a vida presente, durante a encarnação que nós estamos vivendo, né? E em algumas ocasiões, acho que até coloquei isso na aula também, são provas voluntárias escolhidas pelo espírito para passar durante a vida, né? E aí, eventualmente, ele pode escolher um câncer para viver aí durante aquela encarnação como uma maneira de progredir espiritualmente. Mas, muitas vezes, nós produzimos. Então, o nosso sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, o nosso comportamento ruim que gera aí a obesidade. Então, são todos fatores de riscos reconhecidamente, né, reconhecidos pela medicina como os principais aí, responsáveis pela grande maioria, uma parcela considerável, na verdade, dos cânceres, né? Legal. Rafa, tem algumas perguntas aqui falando muito sobre a questão da oportunidade de aprendizado para a família, né, diante de uma situação, seja da drogadição, seja do câncer, né, o quanto que é uma oportunidade para a família refletir, né, para se unir, para se reconectar com a espiritualidade. E tem algumas perguntas aqui falando sobre que tipo de orientação você poderia dar para os familiares dos dependentes químicos sobre a ótica da doutrina espírita? Então, a orientação que a gente recebeu dos mentores em São Paulo é que é uma oportunidade de desenvolvimento do amor incondicional. Então, a questão de nunca desistir de ajudar esse familiar deve ser o norte, o mantra desses familiares. Porém, é um equilíbrio muito tênue e complexo essa questão, para não cair no que a gente chama de codependência, que é aquela história assim, se eu não der o dinheiro para o meu filho ir na boca de fumo comprar droga, ele vai sair, assaltar alguém, vai acabar sendo preso ou machucar alguém. E aí os familiares acabam financiando esse uso da droga. E por mais que falem assim que é errado, que eles não concordam com o uso da droga, se o comportamento fizer o contrário, ou seja, eu te dou casa, comida, roupa lavada e dinheiro para você continuar usando a droga do jeito que está usando, no fundo, eu estou dizendo, pode continuar fazendo do jeito que você está fazendo, continuar o suicídio em parcelas, que é a dependência química, que eu, seu pai ou sua mãe, eu vou estar do seu lado, te ajudando para você continuar nessa carreira, continuar nisso. Então, o que a gente quer dizer é que é uma ajuda sempre condicionada. Assim, eu nunca vou deixar de oferecer ajuda a você, meu filho. Mas desde que você aceite se tratar. Desde que você aceite fazer algo a respeito contra essa doença, eu vou estar sempre aqui. O que eu não admito fazer é ajudá-lo a se afundar nas drogas, pagar para que você use as drogas. Infelizmente, o livre-arbítrio é de cada um de nós, e a um determinado ponto, esse familiar vai ter que responder pelas suas próprias escolhas. Mas a gente sempre deve estar com a mão estendida, porque uma hora ou outra vai cair a ficha, o fundo do poço chega. Seja numa prisão, seja num acidente de carro, um emprego, seja numa overdose que vai para pronto-socorro. Ou até mesmo esse fundo do poço pode ser na erraticidade depois do desencarne. Mas é só quando chega nesse fundo do poço
que as memórias do amor que ele tiver tido pelos seus familiares, principalmente pela mãe, que vai ser o único porto seguro que ele vai ter para se reconstruir. Então, é uma ajuda contínua, mas sempre condicionada ao familiar fazer algo a respeito em relação à melhora. Então, nunca dar dinheiro, nunca financiar o uso, mas nunca deixar de oferecer ajuda, desde que ele esteja disposto a fazer algo a respeito em relação a isso. Então, não é acorrentar para começar a tremer e ter convulsão por abstinência de álcool em casa acorrentado. Não, tem que ir para um pronto-socorro com um psiquiatra para tratar a síndrome de abstinência alcoólica. Mas é sempre oferecer a ajuda do tratamento, e nunca desistir disso, mas não financiar o uso da droga pelo familiar. Legal. Tem uma pergunta aqui que o Alan fez sobre a aula do Rodrigo, né, de doença como caminho da cura. E foi comentado sobre a relação, né, de causa e efeito, e ele está falando se poderia explicar o que ele quis dizer com a drenagem perispiritual. Na verdade, o que o Rodrigo quis dizer ali, a gente pode pensar que os nossos pensamentos, né, e as nossas vibrações, elas podem promover certos desequilíbrios no nosso perispírito. E muitas vezes, né, esse desequilíbrio perispiritual, que também pode ter acontecido por uma série de experiências passadas que nós já tivemos, né, que criam-se como se fossem núcleos energéticos nesse nosso perispírito, que pode influenciar na coordenação do nosso corpo físico. Então, vamos pensar que é sempre do energético para o material que as coisas acontecem. Então, esse processo de drenagem perispiritual que o Rodrigo se referia, na verdade, é que muitas vezes o processo de adoecimento, né, ele pode ajudar na reorganização desse perispírito. Da mesma forma que o trabalho no bem, a caridade, a renovação de pensamentos, tudo isso também ajuda nessa reorganização perispiritual. Então, esse termo de drenagem perispiritual, na verdade, é sobre esse fluxo de elaboração material que acontece por parte do perispírito, né, essa drenagem perispiritual na formação do corpo físico, mas que também pode acontecer para o processo de reorganização perispiritual e, consequentemente, uma reorganização do corpo físico, tá? Tinha uma outra dúvida aqui também, que eram sobre aulas de outras pessoas que não estão aqui hoje com a gente. Infelizmente, nem todo mundo conseguiu vir. Quando se fala em corpo mental, é o nosso mental, o cérebro, ou está mais sob a influência espiritual? Porque entendo que o nosso cérebro consegue nos levar a doenças, mas não entendo se está sob influência espiritual. Como poderia levar a doenças? Na verdade, o corpo mental que a gente se refere tem a ver com aquilo que é a parte mais essencial do nosso próprio espírito, né? Então, não é a mente propriamente dita que você está pensando de cérebro, do pensamento ativo, né? A gente sabe que tem um corpo causal, o corpo mental, né? E aí a parte do perispírito e o corpo físico, né? Então, é nesse nível que a gente está falando do corpo mental. É onde realmente se processa a essência do espírito, né? É isso, Rafa? Gostaria de fazer uma contribuição também aí, Bernard? Fica à vontade. É isso mesmo, assim, o cérebro é um instrumento de manifestação do corpo mental. O corpo mental é um instrumento mais sutil de manifestação do espírito, da nossa essência. E aí, na matéria, o cérebro é esse veículo físico, o corpo mental vai agir. Então, se tem um ótimo piloto, vamos colocar aí o Ayrton Senna, vai dirigir um Fusca todo estragado, todo quebrado, ele não vai conseguir ganhar muitas corridas. Mas também, se for o melhor carro, a Ferrari mais rápido do mundo, e se for um cara que acabou de tirar carta, ele também não vai conseguir andar muito bem, provavelmente vai bater rápido o carro. Então, o corpo mental seria o piloto e o carro, o cérebro. As duas coisas precisam estar em ordem, estar equilibradas para que haja saúde.
E quanto mais depurado for o corpo mental, mais feita a reforma íntima, mais evoluído for esse espírito, mais isso vai cascatear a saúde e a harmonia cerebral. E quanto mais a gente cuidar da nossa parte orgânica, mais o nosso corpo mental vai estar bem à disposição e vai ter esse feedback de poder produzir, sentir produtivo e útil dentro aqui da matéria, enquanto encarnados. Legal. A Elisete está falando assim, no atendimento fraterno, como não somatizar as situações? Eu acho que talvez ela esteja querendo dizer aqui até que ponto, né, ou como não se envolver no processo ali daquela abordagem com a pessoa que está sendo atendida ali no atendimento fraterno. Alguém gostaria de comentar aí primeiro? Leandro? Oi, vocês ouviram? Isso. Ouviram, ok. Pode falar. O que eu acho que é interessante, né, dentro dessa visão do atendimento fraterno, primeiro, é a gente ter aquela barreira imaginária que existe ali, de que eu não posso percorrer o caminho pelo outro, né, eu não posso querer assumir a responsabilidade de caminhar o caminho que é daquela outra pessoa, né, o papel de quem está ali num atendimento fraterno, óbvio, né, eu dispor do amor, da compreensão, né, do acolhimento, mas é de uma orientação, né, de uma sugestão. A gente não pode querer assumir a responsabilidade, né, do que a outra pessoa tem que fazer, né, porque senão eu começo a querer transferir até a responsabilidade, como o próprio Rafa falou aqui, no caso da drogadição, né, uma codependência. Eu vou estar financiando lá a droga do meu filho, porque assim ele não vai estar né, se arriscando aí fora para usar droga. Não, eu vou agir com acolhimento, com amor, mas no sentido de orientar apenas, né? Eu não posso querer assumir algo que não é meu, né? Esse acho que é um primeiro passo. E sempre também considerar e se apoiar, assim, em todo o apoio espiritual que existe dentro da casa espírita, né? Você nunca está sozinho ali quando você está fazendo um atendimento fraterno. Então, é realmente também confiar em toda a equipe espiritual que está atuando ali para que eles possam dar a condução do caso de forma mais adequada. A gente sabe que acontece muito mais no nível sutil, né, do que no nível palpável do que a gente está enxergando ali. E que isso continua a acontecer também depois que essa pessoa sai do atendimento fraterno, né? Acho que é exatamente isso aí que você falou, Leandro. Primeiro, o preparo anterior ao trabalho, né? Perfeito. Você se preparar, você estar bem concentrado, você fazer uma leitura edificante, né, no dia e claro, tá sempre estudando aí para se preparar. Oração, muito importante antes do trabalho. E lembrar, como você falou, a casa espírita é um instrumento material daquilo que está ocorrendo no plano invisível, né? Então, o atendimento ele ocorre ali no primeiro momento, né? Mas ele continua, né, no plano espiritual e todos os atendidos, assistidos ali estão sendo realmente amparados após o atendimento também. E se porventura você se angustiou por algum motivo, ficou um pouco mais intranquilo, digamos assim, depois do atendimento, faça a oração, reze para que você se equilibre e reze por quem foi atendido. Sem dúvida alguma, a prece é um instrumento que a gente precisa fazer uso também para o nosso equilíbrio e para o do outro. Rafa, tem uma pergunta aqui que estava direcionada para o Luiz, mas talvez você pudesse ajudar a gente. O Luiz acabou falando sobre processos obsessivos, né? E tem uma pergunta falando sobre, nos casos de TDAH, a hiperatividade, né, tão frequentemente aí observada nas crianças atualmente, ela pode ser provocada ou influenciada também por um processo obsessivo. E paralelamente a isso aqui, que acho que está tudo dentro de um pacote aqui, né? Se a ansiedade, o pensamento acelerado tem a ver com obsessão? Então, quadros obsessivos podem amplificar qualquer estado
mental humano, seja um estado saudável, a gente está em sintonia mediúnica com os mentores, espíritos evoluídos, quanto um estado patológico. Então, com certeza pode amplificar isso, pode deixar a criança ou adolescente ainda mais inquieta, mais disperso, menos afim de se concentrar em algo por longos períodos e tudo mais. Mas, na minha opinião, não seria um fator único causal, não seria a causa disso. O obsessor pode entrar em conjunto com vários seres encarnados e cada um ficar de um jeito diferente. Um pode ficar deprimido, o outro pode ficar muito irritado e agressivo, o outro pode ficar muito absorto e requieto. Então, cada um vai agir de acordo com as suas vulnerabilidades, de acordo com os seus fatores de risco de adoecimento. A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. Então, se a minha tendência é deprimir, eu vou deprimir. Se a minha tendência é ter um surto de mania, de ficar muito irritado, agressivo, acelerado, eu vou ter um surto de mania. Posso até psicotizar, depende de cada um. Então, a gente tem que tratar a pessoa, ao mesmo tempo que a gente trata a parte espiritual, através da reforma íntima e orientação desses espíritos obsessores para diminuir essa influência. Não Legal. Acho que alguém que fecha critério totalmente para um TDAH, lá desde o antes dos 7 anos, que é o critério mais formal, você só afastando obsessores vai corrigir totalmente isso. Vai ajudar bastante a pessoa a ficar menos inquieta e ter maior capacidade de concentração. Mas se ela tiver mesmo esse diagnóstico, é necessário que ela faça o tratamento. Legal. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso webinário aqui para tirar as principais dúvidas aí desse segundo módulo. Queria agradecer muito a participação, a contribuição de vocês dois, do Bernardo e do Rafael, e eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí de cada um para a gente concluir. Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a todos aí que compareceram, as perguntas que foram trazidas, agradecer a vocês aí também pela presença, Rafael, Leandro, aí pelo convite também. E aí, realmente, para fechar, eu acho que é entender realmente que as doenças, de modo geral, podem ter origem aqui na nossa vida presente, realmente, né? Podem ser consequências dos nossos próprios comportamentos, na maioria das vezes são. Provavelmente uma minoria das doenças e das enfermidades tem a ver com vidas passadas, tem causas em vidas passadas, né? E há também uma parcela de enfermidades que nós acabamos escolhendo antes de encarnar, que são provas, na verdade, voluntárias, né? O tratamento, de modo geral, acho que foi bastante discutido aí nessa sessão de perguntas e respostas, se fundamenta principalmente na reforma íntima, o tratamento do ponto de vista espiritual, e nunca esquecer que o tratamento espiritual tem que caminhar junto com o tratamento médico, né? Nunca abandonar tratamentos médicos e focar somente no tratamento espiritual. E o tratamento espiritual, reforma íntima, desenvolvimento dos nossos valores, desenvolvimento de qualidades, eliminação aí dos nossos defeitos que já trazemos de longa data, né? Egoísmo, vaidade, egocentrismo, que já trazemos aí há bastante tempo. Acho que, resumidamente, Valeu. Obrigado. Eu também agradeço, é uma honra poder fazer parte desse time. Acho muito, muito rica essa ideia da Hebe São Paulo de abrir via online esclarecimentos. Quanto mais as pessoas puderem ter ideias de como mesclada a questão da saúde física com a saúde espiritual e a questão mediúnica, mais a gente vai estar mais capazes estaremos de nos fortalecermos em nossa saúde, de ajudarmos as pessoas às nossas voltas, nós como médicos, vocês como familiares e amigos, e atuar principalmente entre dois fatores principais de profilaxia, de prevenção da dependência química, que é ensinar através do nosso exemplo, olhar ao próximo, altruísmo, não ter exemplos dentro de casa de pessoas que olham só para o próprio umbigo,
o que a gente faz fala muito mais alto do que a gente faz, e estimular a tolerância à frustração. Então, a criança e o adolescente que crescem sem aprender a tolerar frustrações é um caldeirão propício para a dependência química. E isso é uma qualidade espiritual que nós, como pais e familiares, devemos ensinar pelo exemplo. Legal. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora aqui nessa troca de ideias aqui, esclarecimentos. A gente aprende muito com as reflexões que vocês colocam para nós e lembrando que hoje nós começamos a primeira aula do terceiro módulo com o Dr. Sérgio Lopes, falando sobre reforma íntima, uma aula fantástica aí que ele trouxe para nós. E também lembrar sobre a oportunidade de quem quiser se aprofundar mais sobre os temas de saúde e espiritualidade, né? Houve o evento de 50 anos da Missão Paulo, dia 18 e 19 de agosto, e os vídeos podem ser adquiridos dos 2 dias do Auditório Central, mais o minicurso que o Andrei Moreira deu, né, o Dr. Andrei, da Minas Gerais, sobre cura e autocura, e também o minicurso sobre pesquisas em saúde e espiritualidade, né, que estão fantásticos esses 2 minicursos. Você pode parcelar isso, todo esse pacote, por 12 parcelas de R$15, então é uma coisa que dá para a gente, né, fazer aí uma coxinha a menos que a gente come por semana, aí já paga esse vídeo, e vocês vão ter a possibilidade de se aprofundar muito mais ainda nesses temas que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Uma boa noite a todos, agradeço a participação de vocês e até o nosso próximo webinário ao vivo aí. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, gente, um abraço.